O livro de Josué. Cidades dos Meraritas. Restavam os clãs levíticos de Merari. Deram-lhes, da parte da tribo de Zabulon, Jequinaão com as pastagens, Carta com as pastagens, Dena com as pastagens, Naalol com as pastagens, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bozor com as pastagens, Jaza com as pastagens, Sedimot com as pastagens, Mefaate com as pastagens, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram, Ramote de Galaad, cidade de refúgio, com as pastagens, Manaim com as pastagens, Ezebon com as pastagens, Jazer com as pastagens. Total dessas cidades, 4. Total das cidades que foram sorteadas para os Meraritas segundo seus clãs, os restantes dentre os clãs levíticos 12 cidades. Total das cidades levíticas no meio da propriedade dos israelitas, 48 cidades com as pastagens. Cada qual dessas cidades tinha suas pastagens ao redor. A partilha concluída. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus pais. Eles tomaram posse e nela se estabeleceram. O Senhor lhes concedeu repouso de todos os lados, de acordo com tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir-lhes, o Senhor lhes entregou todos os inimigos. De todas as promessas favoráveis que o Senhor havia proferido para a casa de Israel, nenhuma falhou, todas se cumpriram. Episódios finais. Volta das tribos para o além-Jordão. Então Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Observastes tudo quanto vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, e a mim também me obedecestes em tudo quanto vos ordenei. Durante o longo tempo até hoje, não abandonastes vossos irmãos, cuidastes de observar os mandamentos do Senhor vosso Deus. Agora, o Senhor vosso Deus concedeu repouso aos vossos irmãos, conforme lhes prometera. Agora podeis voltar para vossas tendas, para a terra de vossa propriedade, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu no além-Jordão. Apenas ficai bem atentos para pôr em prática o mandamento e a lei que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor. Amai ao Senhor vosso Deus, andai sempre em seus caminhos, observai seus mandamentos, apegai-vos a ele, servi-o com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram para suas tendas. Moisés havia dado terras em Bazã para a metade da tribo de Manassés, a outra metade da tribo. Josué deu terras junto com seus irmãos do oeste, do lado ocidental do Jordão. Também os despediu para suas tendas e abençoou-os, dizendo-lhes: Voltai para vossas tendas com grandes riquezas e rebanhos numerosos, com prata e ouro, com bronze, ferro e roupas em quantidade. Reparti o despojo dos vossos inimigos com vossos irmãos. Então voltaram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Deixaram os israelitas em Silo, na terra de Canaã, para se dirigirem à terra de Galaad, terra que receberam em propriedade conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. O altar ao lado do rio Jordão. Chegando à região do Jordão, ainda em terra de Canaã, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés edificaram, junto ao Jordão, um altar de aspecto grandioso. Os israelitas foram informados de que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na região do Jordão, na dianteira da terra de Canaã, do lado dos israelitas. A essa notícia, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Silo, para iniciar uma expedição contra eles. Os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, na terra de Galaad. Acompanharam-no 10 líderes, chefes de família patriarcal, um de cada tribo de Israel, chefes das famílias patriarcais dos milhares de Israel. Eles chegaram aos Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, na terra de Galaad, e comunicaram-lhes: Assim fala toda a Assembleia do Senhor, que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel? Por que deixais, hoje, de seguir ao Senhor? Por que vos revoltais, hoje, contra o Senhor, edificando-vos um altar? Acaso não nos basta a iniquidade cometida em Fegor, de que ainda não estamos purificados até hoje, apesar da praga que afligiu a Assembleia do Senhor? Se vós, hoje, voltais as costas para o Senhor, se hoje vos revoltais contra o Senhor, amanhã ele ficará irado contra toda a Assembleia de Israel. Se a terra que vos coube em propriedade está impura, passai para a terra da propriedade do Senhor, onde se encontra a morada do Senhor,
e tomai uma propriedade em nosso meio. Mas não vos revolteis contra o Senhor, nem vos revolteis contra nós, edificando-vos um altar outro que o altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã filho de Zaré cometeu uma infidelidade no tocante ao interdito, porventura não se abateu a ira sobre toda a Assembleia de Israel? Não foi só a ele que sua iniquidade custou a vida. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos milhares de Israel: o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses bem o sabe, e Israel também o saberá. Se houve uma revolta ou infidelidade contra o Senhor, hoje mesmo ele nos castigue. Se edificamos um altar para voltar as costas ao Senhor, para nele apresentar holocaustos e ofertas e realizar sacrifícios de comunhão, o Senhor nos peça contas. Pelo contrário, agimos com a seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez digam aos nossos: o que tendes em comum com o Senhor, Deus de Israel? Se o Senhor pôs o Jordão como fronteira entre nós e vós, Rubenitas e Gaditas, não tendes parte alguma com o Senhor. Desse modo vossos filhos afastariam nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: precisamos edificar este altar, não para holocaustos ou oblações, mas como testemunho entre nós e vós, e entre nossas respectivas descendências, de que continuaremos a cultuar o Senhor na sua presença com nossos holocaustos, oblações e sacrifícios de comunhão. Que vossos filhos amanhã não venham dizer aos nossos: não tendes parte alguma com o Senhor. Dissemo-nos, portanto, caso amanhã digam algo a nós e aos nossos descendentes, explicaremos: vede a forma desse altar do Senhor, que nossos pais edificaram, não serve para holocaustos nem para oblações, é apenas um testemunho entre nós e vós. Longe de nós revoltarmos-nos contra o Senhor ou lhe voltarmos hoje as costas, edificando um altar para apresentar holocaustos, oblações e sacrifícios de comunhão fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está na frente de sua morada. Quando o sacerdote Finéias, os líderes da Assembleia e os chefes de milhares de Israel, que estavam com ele, ouviram as explicações dos Rubenitas, dos Gaditas e dos Manasseitas, deram-se por satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, declarou aos Rubenitas, aos Gaditas e aos Manasseitas: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes tal infidelidade contra o Senhor. Desse modo livrastes os israelitas da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes deixavam então os Rubenitas e os Gaditas. Voltaram de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e os informaram de tudo. Os israelitas deram-se por satisfeitos e bendisseram a Deus. Ninguém mais falou em ir combater contra eles, para destruir a terra em que os Rubenitas e os Gaditas habitavam. Por isso os Rubenitas e os Gaditas deram ao altar este nome: testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Discurso de despedida de Josué. Muito tempo depois que o Senhor concederá a Israel repouso de todos os inimigos em redor, estando já velho e avançado em anos, Josué convocou a todo Israel, com seus anciãos, chefes, juízes e prefeitos, e lhes disse: já estou velho e avançado em anos. Ora, vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por vossa causa, pois foi o Senhor, vosso Deus, quem combateu por vós. Vede, eu designei pela sorte como herança para vossas tribos, não só todas as nações que eliminei, mas também as que restam, desde o Jordão até ao grande mar no ocidente. O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará de vossa frente, para que tomeis posse de sua terra, conforme o Senhor vosso Deus vos prometeu. Sede, pois, fortes e velai para pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não mencionareis o nome dos seus deuses, nem jureis por eles, nem sirvais a eles, nem vos prostreis diante deles. Pelo contrário, aderi ao Senhor, vosso Deus, como fizestes até hoje, pois o Senhor expulsou da vossa frente nações grandes e poderosas, e até hoje ninguém foi capaz de vos resistir. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem combate por vós, conforme vos prometeu. Portanto, cuidai bem de vós mesmos, para que ameis o Senhor, vosso Deus.
Todavia, se dele vos desviardes para aderir a essas nações que restam entre vós, se contrairdes matrimônio com elas, se com elas vos misturardes e elas convosco, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações da vossa frente. Elas serão como um laço e uma armadilha, um açoite para vossas costas e um espinho para vossos olhos, até que desapareçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Eis que hoje me vou pelo caminho de todo ser na terra. Reconhecei com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que não falhou nenhuma de todas as promessas favoráveis que o Senhor vosso Deus proferiu a vosso respeito. Todas se cumpriram para vós, nenhuma falhou. Assim, pois, como se cumpriram para vós todas essas promessas que o Senhor vos fez, assim também o Senhor cumprirá contra vós todas as ameaças, a ponto de fazer-vos desaparecer desta boa terra que ele, o Senhor vosso Deus, vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e for de servir a outros deuses prostrando-vos diante deles, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo desaparecereis da boa terra que ele vos deu. A aliança em Siquém. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, do outro lado do rio e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, ao qual dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em propriedade a montanha de Seir, ao passo que Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Depois, enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com os sinais que realizei em seu meio, e depois disso tirei-vos de lá. Fiz, então, vossos pais saírem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e cavaleiros, até ao mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios e fez o mar se voltar contra estes, de modo que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito. Habitastes durante muito tempo no deserto. Então, eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do Jordão. E, quando combateram contra vós, eu os entreguei em vossas mãos. Ocupastes a sua terra, enquanto eu os exterminei na vossa frente. Balaque filho de Sefor, rei de Moabe, levantou-se para combater contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvi-lo, ele teve de pronunciar bênçãos, e eu vos livrei das mãos do inimigo. Atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas os habitantes dessa cidade, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus combateram contra vós. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que expulsaram de diante de vós os 2 reis dos amorreus, e isso, não com tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes e nas quais habitais, vinhas e olivais que não plantastes e cujos frutos comeis. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses alheios. Pois o Senhor, nosso Deus, foi quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes sinais diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas as nações, especialmente os amorreus, que habitavam a terra em que entramos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará vossas transgressões e pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos,
ele se voltará contra vós, depois de vos ter tratado tão bem, vos tratará mal e vos aniquilará. O povo, porém, respondeu a Josué: Não. É ao Senhor que serviremos. Josué então disse ao povo: Sois testemunhas, contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servi-lo. Eles responderam: Sim. Somos testemunhas. Sendo assim, disse Josué: Tirai do meio de vós os deuses estranhos e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Naquele dia, Josué fez uma aliança para o povo e lhes propôs, em Siquém, lei e decreto. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. A seguir, tomou uma grande pedra e ergueu-a ali, debaixo do carvalho do santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: Eis que esta pedra servirá de testemunha contra nós, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou, e ela será testemunha contra vós, para que depois não renegueis vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Morte de Josué. Depois desses acontecimentos, Josué, filho de Num e servo do Senhor, morreu na idade de 110 anos. Foi sepultado na terra que lhe coubera por herança, então na Sare, na montanha de Efraim, a norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos, que sobreviveram por muito tempo a Josué e que haviam conhecido toda a obra que o Senhor realizará em favor de Israel. Os ossos de José. Morte de Eleazar. Os israelitas haviam trazido do Egito os ossos de José. Estes foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado por 100 moedas de prata aos filhos de Hamor, pai de Siquém, e que se tornará herança dos descendentes de José. Depois morreu também Eleazar filho de Arão, e sepultaram-no em Gabaá na propriedade que Finéias filho de Eleazar tinha recebido na montanha de Efraim.